E aí pessoal do YouTube, Fox WalkerBR na área, fazendo vídeo sobre Game of Thrones, né, dessa vez comentando um tópico que foi mencionado em um dos episódios anteriores, então é uma coisa meio antiga, só que no caso foi mais de 5 a 6 episódios atrás, que no caso é sobre o Bran Stark e a sua capacidade de viajar no tempo. Não é? Porque essa habilidade é bem interessante, não é? Porque faz ele poder vivenciar, ficar frente a frente de acontecimentos importantes, como por exemplo a transformação do Willis no Hodor, a captura da Lyanna, o Ned tentando buscar ela e, pelo que parece no último episódio, o nascimento do Jon Snow, ou pelo menos como a gente pode chamar, Jon Targaryen Stark ou algo assim, enfim. É um poder interessante, mas junto a isso levou a alguns questionamentos e algumas pessoas não sacaram qual é a ideia da parada. Não é? Porque algumas pessoas estão dizendo que o Bran ele foi pro passado e alterou o passado de alguma forma, ou pelo menos demonstrou que poderia fazer isso. Outros estão falando que não, isso não é possível e acaba sendo uma confusão só, porque isso acabou dividindo opiniões. Até mesmo parece que os diretores, os produtores e uma grande quantidade de fãs tá dizendo que o futuro não pode ser alterado, que ele não pode alterar o passado e tal. Enfim, eu vou dizer a minha opinião, me baseando nas minhas experiências de, sabe, ver filme de viagem no tempo e tudo mais. E também levando em consideração alguns pontos que foram mencionados durante o progresso dessa sexta temporada, quinta, enfim, a série em geral. Nós tivemos dois momentos interessantes durante a viagem no tempo do Bran Stark, onde pareceu que ele entrou em contato, né, com o passado. E quando um ser que consegue viajar no tempo, consegue entrar em contato com o passado, geralmente ocorrem mudanças temporais. Isso aí é o básico de viagem no tempo. Porém, tem uma questão chamada destino. E temos que levar isso em consideração. Primeiramente, eu vou comentar quais foram esses dois pontos que ele se associou com o passado, e após isso vamos comentar a respeito do destino. Então, o primeiro ponto foi ligado à questão da Torre da Alegria, né, que o Bran Stark acompanhou as aventuras do Ned Stark, o seu pai, numa versão jovem, à procura de sua irmã, onde teve uma cena de luta, e no final das contas, quando o Ned ia subir a torre para encontrar sua irmã Lyanna, o Bran acabou falando, pai, né, e o Ned acabou virando, como se ele tivesse ouvido alguma coisa. E é interessante porque não foi explicado por que o Ned ouviu isso. Não sabemos se é uma questão envolvendo a família Stark ter uma associação com os Wargs, mas não foi explicado. O cara ouviu um vento ou algo assim. Ficou uma coisa esquisita e mal explicado esse ponto. Porém, o segundo ponto é em relação ao Willis. Não é? Que o Willis só se transformou no Hodor porque o Bran do futuro foi pro passado, entrando na mente do Hodor do presente, com isso conectou com o Hodor do passado e transformou o cara tendo um ataque epilético com a garota falando Hold the door, né? Segure a porta. Então, isso é interessante porque a questão de destino cai nesses dois pontos. Né? Nós tivemos o Corvo de Três Olhos comentando várias vezes que o passado não pode ser alterado, que o passado já foi escrito e a tinta está seca. Então o passado não pode ser alterado. Então isso demonstra o quê? Questão de destino. O Ned pode ter virado quando ouviu o Bran, ouviu o vento, mas aquilo não demonstra que o Bran alterou o passado, mas sim aquilo tinha que acontecer. Aquilo sempre aconteceu. O Ned sempre virou quando ouviu alguma coisa esquisita. E o Hodor, aquilo tinha acontecido, não importa que linha temporal, não importa que mudança acontecesse. Porque aquilo é como se fosse um loop infinito. Né? O Willis precisa se transformar no Hodor, precisa proteger o Bran Stark, precisa trazer ele até o Corvo precisa ensinar uma coisa pro Bran, de viagem no tempo, o Bran precisa voltar e transformar o Willis no Hodor, e ficar nesse ciclo infinito, infinitamente. O destino não dá pra ser alterado. Né, o destino é uma coisa inalterada, não é? O futuro não pode ser alterado, o passado não pode ser alterado, porque já está tudo escrito. O presente, né, o passado, o presente e o futuro já está escrito no universo do Game of Thrones, pelo que está aparecendo. E o Bran não é capaz de alterar o passado. Quando ele vai para o passado e, como eu posso dizer, entra em contato com alguma coisa, aquilo não é da sua vontade, mesmo acidentalmente. Aquilo é algo que ele tinha que fazer. Já está programado a linha do tempo para ele
fazer aquilo. Ele tinha que voltar no tempo, ele tinha que fazer alguma coisa. Não é isso, o Game of Thrones ele não pega, o Game of Thrones ele não pega questões temporais que podem ser alteradas, como De Volta para o Futuro ou Efeito Borboleta, mas pega linhas temporais fixas que não dá pra mudar, como Os 12 Macacos. Isso são filmes e séries de viagem no tempo que abordam essas temáticas e que demonstram que uma coisa é você poder alterar, outra coisa é você não poder alterar por causa do destino. Então, a série Game of Thrones tem um destino e o Bran não pode alterar ele. Mesmo ele voltando pro passado, ele é capaz só de observar o fato, a questão do passado. Se ele alterar alguma coisa, é uma questão que já tinha que acontecer devido à sua interferência. Eu sei que ficou um pouco complicado esse vídeo, mas sabe, é muito difícil eu simplificar a viagem no tempo, sacou? É um loop infinito, tem que acontecer. É isso. Se vocês têm mais alguma dúvida, é só você ver vários filmes de viagem no tempo que em vários é explicado isso. Então, essa foi minha análise, né, minha observação, minha opinião a respeito dessa questão de loop temporal, que é a minha opinião, cara, o Bran não pode mudar o passado, e ao mesmo tempo não pode mudar o futuro, porque já tá tudo escrito, já tá tudo definido. Então, se você quer opinar alguma coisa, se tem alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, como também você pode no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, se você tenha gostado, foca só com a próximo vídeo, valeu!